Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou explicar para vocês os conceitos relacionados à lei de Faraday, ou lei da indução. Como vimos nos vídeos anteriores, um campo magnético é produzido através de partículas que possuem um campo magnético intrínseco, como os ímãs, ou através de partículas eletricamente carregadas em movimento, como corrente elétrica. Bom, sabemos então que a partir de uma corrente elétrica é possível gerar um campo magnético. Mas e o contrário? É possível um campo magnético gerar um campo elétrico capaz de produzir uma corrente? Bom, Faraday nos mostrou que isso é possível. Vou explicar então um experimento simples que prova esse acontecimento e vou deduzir a equação de Faraday a partir dele. Vamos lá. Temos então uma espira ligada a um amperímetro. Inicialmente, não temos nem fonte de corrente, nem fonte de tensão. Quando aproximamos um ímã da nossa espira, o amperímetro indica passagem de corrente. Quando paramos, a corrente desaparece. Quando afastamos o ímã, o amperímetro novamente indica passagem de corrente, só que dessa vez em sentido contrário. Quando paramos, a corrente novamente desaparece. Bom, a partir desse experimento, então, foi possível observar uma corrente e uma força eletromotriz induzida, sendo que essa última nada mais é do que o trabalho necessário por unidade de carga para produzir essa corrente. Então, a partir daqui, podemos concluir que 1. A corrente é observada apenas se existe movimento relativo entre a espira e o ímã. 2. Quanto mais rápido o movimento, maior a corrente. Bom, podemos concluir então que a nossa corrente induzida e a força eletromotriz induzida são produzidas através da variação de alguma coisa. Faraday descobriu então que elas são produzidas através de uma variação da quantidade de campo magnético que atravessa nossa espira. Ou seja, pela variação do número de linhas de campo magnético que atravessam a nossa espira. As linhas de campo magnético se espalham a partir do polo norte do ímã. Então, quando aproximamos o polo norte do ímã da nossa espira, temos um aumento do número de linhas de campo que atravessam a espira, o que faz com que os elétrons de condução se movam, o que produz a nossa corrente induzida e fornece a energia necessária para esse movimento, para essa movimentação, o que é a nossa força eletromotriz induzida. Quando o ímã para de se mover, o número de linhas de campo também não varia e a corrente e a força eletromotriz induzidas desaparecem. Quando afastamos o nosso ímã da nossa espira, vamos ter novamente uma variação do número de linhas de campo que atravessam a espira, só que dessa vez no sentido de diminuir. Então, a corrente induzida aqui é no sentido contrário da de aproximação. Para aplicar a lei de Faraday, então, precisamos calcular a quantidade de campo magnético que atravessa a nossa espira. Para isso, vamos definir, então, um fluxo magnético. Então, temos aqui a nossa espira, que possui uma certa área A, submetida a um campo magnético. Então, o nosso fluxo magnético, ele é dado pela variação do campo magnético por unidade de área. Então, aqui temos um produto escalar, então podemos dizer que o nosso fluxo magnético, ele é igual ao campo magnético multiplicado pela área, multiplicado por cosseno de θ, que é o ângulo formado entre o campo magnético e a nossa normal da área. A ideia aqui do fluxo magnético é a mesma ideia do fluxo elétrico. Então, que é o fluxo elétrico da lei de Gauss. Então, qualquer coisa, volta lá no vídeo anterior para entender melhor o que seria essa unidade de área aqui. Bom, a unidade, então, de um fluxo magnético, né, seria
o campo magnético, que seria Tesla, e a área, metro quadrado. Contudo, a gente tem aqui uma unidade específica, que é o Weber, que é representado pela letra W. Bom, então, a nossa força eletromotriz aqui, ela vai ser dada através da taxa de variação desse fluxo, pelo tempo. E aqui, a força eletromotriz, ela se opõe à nossa variação do fluxo aqui. Então, aqui tem um sinalzinho negativo. Isso aqui é melhor explicado pela lei de Lenz. E isso é tema para um próximo vídeo. Então, por enquanto, só aceita esse sinal aqui mesmo. Bom, então, em uma bobina que tem N espiras, a gente vai ter, né? Vamos ter, então, que a nossa força eletromotriz aqui vai ser igual a menos N e a variação do fluxo magnético sobre o tempo, certo? Sendo esse N aqui é o número de espiras. Vamos resolver, então, um exercício simples para fixar esses conceitos. Exercício. O solenoide S, representado em corte na figura a seguir, possui 220 espiras por centímetro, tem diâmetro desão igual a 3,2 centímetros e conduz uma corrente I igual a 1,5 amperes. No centro do solenoide é colocada uma bobina C, de enrolamento compacto, com 130 espiras e diâmetro Dzinho igual a 2,1 centímetros. A corrente no solenoide é reduzida a zero a uma taxa constante em 25 milissegundos. Qual é o valor absoluto da força eletromotriz induzida na bobina C, enquanto a corrente no solenoide está variando? Temos então aqui o nosso solenoide, e nele tem uma corrente, né, que ela entra por aqui e sai por aqui, e através dessa corrente é produzido então um campo magnético, e em que a nossa bobina é submetida. Então, quando a corrente diminui, que nem foi explicado no exercício, o fluxo também na nossa bobina também diminui. Então, de acordo com o que a gente viu aqui, com a lei de Faraday, quando o fluxo diminui, uma força eletromotriz induzida é induzida na bobina. Então, é justamente isso que queremos calcular aqui. Qual que é o módulo da nossa força eletromotriz induzida? Então, primeiramente, vamos calcular o fluxo magnético aqui. Então, o fluxo magnético, como a gente viu, é igual ao campo magnético multiplicado pela área da nossa bobina, multiplicada pelo cosseno de θ. Como a gente vê aqui que o nosso campo magnético é uniforme e ele é perpendicular ao plano das espiras, então, a gente vai ter que o nosso fluxo magnético ele vai ser igual ao nosso campo magnético multiplicado pela área da bobina. Só que aqui a gente não tem nem o nosso campo magnético. Então, como a gente viu, o campo magnético de um solenoide, ele é igual a μ0 multiplicado pela corrente do solenoide multiplicado pelo número de espiras por metro. Né? Então, nosso fluxo ainda é multiplicado pela área. Agora, a área é da nossa bobina. Bom, então, o campo magnético do nosso solenoide é visto através da lei de Ampère, tá? Isso vai ser tema para um próximo vídeo também. Bom, então, continuando aqui, a gente vai ter que esse μ, ele é uma constante de permeabilidade magnética, e ele é igual a 4π vezes 10 a menos 7, né? Multiplicado pela nossa corrente, que é 1,5
amperes, multiplicado pelo número de espiras por metro, a gente vai ter que é 220 por centímetro, né? Então, vezes 10 elevado a 2. E tudo isso multiplicado pela área, só que a área é do nosso solenoide, que é o quê? É π vezes o raio em metros, então nosso raio é 2, o nosso diâmetro é 2,1, então é 2,1 vezes 10 a menos 2, né? Sobre 2, que é o raio, tudo isso ao quadrado, certo? Bom, a gente vai ter então que o nosso fluxo aqui magnético, ele vai ser igual a 1,44 vezes 10 a menos 5 Weber. Bom, vamos então agora calcular a nossa força eletromotriz induzida aqui, que é como a gente viu, ela é igual a menos a taxa de variação do nosso fluxo magnético dividido pelo tempo, né? Então, isso aqui, ela vai ser igual a menos a variação do nosso fluxo magnético pela variação do tempo, que nada mais é do que o negativo do que da nosso fluxo magnético final menos o fluxo magnético inicial, dividido pelo tempo, certo? Bom, o nosso fluxo magnético final aqui não varia, então ele é zero. Então, a nossa força eletromotriz vai ser igual ao negativo, né? Vou deixar ele aqui isolado. Isso aqui é zero. Então, zero menos o nosso fluxo inicial, que a gente tem, que é 1,44 vezes 10 a menos 5, né? Isso aqui dividido por nosso tempo, que é 25 vezes 10 a menos 3 segundos. Bom, então a gente vai ter que é igual a 5, né? Menos com menos aqui, então eu vou colocar 5,76 vezes 10 a menos 4 volts. Bom, isso aqui é para uma espira. Então, para 130 espiras, como eu tinha dado anteriormente, então, vai ser o quê? Tudo isso multiplicado por N. Nosso N é igual ao quê? 130 espiras. Então, é 130 multiplicado por 5,76 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou ter que a nossa força eletromotriz total aqui vai ser igual a 7,5 vezes 10 a menos 2 volts. Vimos, então, nesse vídeo, a indução eletromagnética. Ela é responsável, por exemplo, pelo funcionamento das guitarras elétricas e a operação dos geradores que fornecem energia elétrica. Nas guitarras elétricas, temos bobinas, que nem essas do exercício anterior, que ficam embaixo das cordas da guitarra. Só que ao invés do nosso campo eletromagnético ser produzido pelo solenoide, vamos ter então um ímã dentro da nossa bobina que vai ser responsável por produzir nosso campo magnético. Então, quando há a oscilação das cordas, vamos ter também uma variação de campo magnético na nossa bobina, que vai ser uma mudança num fluxo magnético, que, como a gente viu aqui, vai produzir, então, uma força eletromotriz induzida e uma corrente induzida. Bom, então, a corda vai oscilar se afastando ou se aproximando da nossa bobina. Então, a corrente vai variar nesse sentido dessa oscilação. E essas oscilações de corrente elétrica vão ser passadas para um amplificador, e do amplificador vão seguir para um alto-falante. E assim, então, vai gerar o som da nossa guitarra elétrica. Então, nesse vídeo
É só isso. Até a próxima!